Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Bate palmas, filho! E vamos a mais um dia do nosso episódio. E hoje é dia de Jó 40, de 6 a 24, que a gente finaliza hoje essa parte de 40. Jó 41, 42 e Salmos 29. E finalizamos Jó. Parabéns! Vai finalizar hoje mais um livro. E para você ter mais uma experiência melhor aqui conosco, já clica na nossa carinha. Se você está pelo celular, vai aparecer a engrenagemzinha aqui em cima. E se você está pelo computador, aqui embaixo, seleciona a qualidade de imagem e vai na mais alta definição. Certo? E vamos para a nossa leitura, né? Finalizar tudo que Deus estava lá falando com Jó, né? Lembra? Que Jó estava recebendo apedrejadas dos amigos lá e tudo mais. Depois apareceu Eliú, um jovem garoto, para falar para Jó sobre quem é Deus. E quando Eliú termina, Deus aparece em meio à tempestade ali, né? E começa a falar com Jó, indagar quem era Jó, aonde ele estava quando a terra foi criada, quando não sei o que apareceu. E aí agora Deus termina de falar com Jó. Então vamos ler Jó 40, 6 a 24. E depois da leitura, Temos a nossa visão, né? Nossa análise sobre a nossa leitura. Então já fica até o final. Isso é muito importante. Muito obrigada por lembrarmos. Para você ficar até o final e depois compartilhar também com a gente sobre o seu entendimento dessa parte de Jó. Então vamos agora à nossa leitura mesmo. vamos. Jó 40. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se, como simples homem que é, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, vista-se de majestade e honra, derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lança-o por terra, olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem, aterre-os todos juntos aos pó, encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculta entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespa as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Você é capaz de prender o Leviatã com linha e anzol ou prender a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente a não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Será que ele vai fazer um acordo com você ou se oferecer para ser seu escravo para o resto da vida? Será que você pode criá-lo como se fosse animal de estimação, como se fosse um passarinho, ou colocar uma coleira nele para seus filhos brincarem com ele? Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões
ou cravar uma lança na sua cabeça? Experimente lutar com ele. Verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está se iludindo. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das forças perfeitas do seu corpo. Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele com uma rédea? Quem teria coragem de abrir a sua queixada enfrentando aqueles dentes temíveis? Ele se orgulha das suas costas que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas umas às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas umas às outras de tal maneira que nem o ar passa entre elas. É absolutamente impossível separar essas escamas. Quando o Leviatã espirra, atira lampejos de luz. Seus olhos brilham com os primeiros raios de sol. Da sua boca saem chamas. Ele solta faíscas e fumaça. Suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Quando sopra, ele solta chamas, capaz de fazer o carvão pegar fogo. Tem sua tremenda força. Concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Ele tem uma carne dura e fortemente unida. Ela é tão firme que nem se move. O teu coração é duro como uma pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Não há nada que consiga feri-lo, nem espadas, nem flechas, nem lanças. Ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas e pedras, ele não foge. São como ciscos para ele. Pode levar cacetadas e ser atacado com lanças. Ele nem se incomoda com isso. A sua barriga é coberta de escamas duras e pontudas. E quando anda, deixa rastro na lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e faz ficar com um caldeirão fervente, e faz os lagos ferverem como uma panela de óleo ao fogo. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal semelhante a ele, que não sabe o que é ter medo. Ele olha para tudo com desprezo, reina soberano sobre todos os animais selvagens. Jó 42. Arrependimento de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês me falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero
e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Antes, os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram com todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Keren Hapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração, e então morreu, em idade muito avançada. Salmos 29. 29. Salmos 29. Louvem ao Senhor, seres celestiais. Louvem o Senhor com glória e força. Louvem o Senhor pela grande glória que ele merece. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como trovão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor racha os cedros. Sim, o Senhor quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano e o monte Sirion. Diante do Senhor eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Assustadas com os trovões, as corças na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca a casca da árvore do bosque, e no templo do Senhor todos clamam: Glória! O Senhor comandou o dilúvio, mostrou que é o Rei da criação. Sim, o Senhor é o Rei eterno. O Senhor dá força a seu povo, ele abençoa o seu povo com a sua paz. E assim Isso. finalizamos a nossa leitura e o fim do livro de Jó. Parabéns, você finalizou mais um livro! E já compartilha com alguém aí, seu amigo, alguém, e mostra que você já evoluiu na sua caminhada bíblica e já deu cheque em mais um livro bíblico. E vamos agora também à nossa visão, né? E compartilha aqui embaixo também a sua visão para a gente finalizar, né? Fazer esse fechamento de Jó. O que podemos concluir sobre tudo isso? Começamos pelo capítulo 40, versículo 6, que Deus continuou falando com Jó, né? Sim. Prepare-se novamente como simples homens que vou fazer ainda mais algumas perguntas. E daí aqui ele vem falando bastante da justiça, né? Sobre aquilo que a gente já tinha comentado, que daí ele começa a falar, por que você acha que está sendo injustiçado, né? Você acha que, até que o versículo 8, você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? E daí ele vem falando mais essa parte da justiça que Tanto é que ele fala ali, ó, tens braços como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Ele se colocou como até ele perguntando de Deus, né? Porque era o próprio Deus perguntando a Jó. isso. E daí ele começa a usar no final do 40 e no 41 dois animais, né? Ele, Ah, o do Leviatã, né? no 40 ele fala do. Como que é o nome do animal aqui? Bimote. Ah, Bimote. Uhum. No versículo 15. 40, 15. Observe bem o bimote. Que come grama, né? Isso. E daí aqui alguns falam que ele pode ser como o hipopótamo, mas não dá para ter certeza. Alguns estudos mais recentes falam que o bimote pode ser o hipopótamo, que come grama e é super forte, um animal que ninguém para. E é legal esse comparativo, né? E o bacana de se lembrar também que muitos animais que vai aparecer aqui na Bíblia,
hoje em dia já não existe mais, né? Que nem um Leviatã. Ele lembra muito também, tipo aquele dragão do mar, né? Então, É, assim, isso. tem filmes que a gente assiste e vê como que é os bichos e tudo mais. Se você for olhar bem assim minuciosamente, são coisas que já existiu sim na Terra e é coisa bíblica, né? Tanto é que lá em Gênesis, quando fala de homens maiores e mais para frente em Josué, né, também, quando eles vai fazer as guerras lá, vai falar sobre homens muito gigantes, que daí a gente vai lembrar, vamos dizer, do... Como chama daqueles azuis lá? Avatar. Avatar. Então, assim, são coisas que às vezes a gente olha hoje em filme e fala assim, ah, coisa de filme. Mas não, muita coisa já existiu e hoje não existe Não existe mais. mais. Uhum. Então, vale lembrar isso. E aqui ele fala, eu achei bacana, né, esse Leviatã que ele fala, esse comparativo do um animal forte, um animal que ninguém consegue domá-lo, ninguém consegue nem feri-lo, né? É, Para ele é nem colocar uma a queixada nele. se jogar pedra, jogar lança nele, é como se fosse Nada. nada, ciscos, né? E daí ele só fala disso, né? Fala assim, e você acha que você não é capaz nem de segurar esse animal, você não é capaz, vamos dizer assim, ele usou um animal extremamente poderoso que Que existia foi naquela criado por época, ele que foi mesmo. criado por ele, e falou assim, meu amigo, você não consegue nem cuidar desse animal, você não consegue nem, tipo assim, feri-lo, você Domá-lo. não consegue vendê-lo, você não consegue domar ele. E por que que você acha que você vai, tipo assim, conseguir se justificar com Deus? Que é tipo assim, eu quem criei esse animal, eu sou mais poderoso que esse animal. Eu entendo que esse comparativo, essa fala sobre o Leviatã é por causa disso, para trazer para a Trazer a realidade de mente. Jó uma visão, porque eu acredito que quando ele fala do Leviatã, Jó já sabia o que seria um Leviatã. Então ele faz esse comparativo. Se você não consegue Dominar, né? Domar. dominar um Leviatã, tipo assim, por que que você acha que vai conseguir Se falar comigo, justificar se comigo. justificar comigo, né? É como se fosse assim: eu sou o dono desse bicho, eu que consigo domá-lo, e você aí, que é o cocô do cavalo, do bandido, Isso aí. você não precisa vir me justificar. E no 42 me chamou muita atenção sobre a bênção que Jó recebe, né, de Deus também. Por mais que ele viu ali que ele conduziu errado, né? Que até no início ali do 40, ele fala lá, né, que ele coloca a mão sobre a boca dele, porque ele já falou duas vezes contra Deus, então ele já não tinha mais nada para se justificar. E ele viu que ele agiu errado, né? Porque ele era até então um homem íntegro, um homem que seguia realmente as palavras de Deus. E Deus sabia do coração de Jó e sabia também como foi a conduta dos amigos. Por isso até que Deus fala ali, né? Você lhe faz de não sei aonde, e os outros amigos, Bildade, Zofar, leve a Jó as suas ofertas como holocausto e peça para ele orar por você. E aí sim eu vou aceitar a oração. E Porque vocês falaram contra mim, né? ele fala, né? Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Exatamente. Então, assim, aqui nos relembra novamente sobre o nosso coração e se você é certo do que você caminha com Deus, do que você sabe de Deus, principalmente agora vocês caminhando dentro da palavra de Deus, não tenha dúvida da escritura, se posiciona, seja certo, por mais que é 3 contra 1, igual foi Jó, não saia da tua linha, não saia da tua conduta, que Deus honra, Deus está sabendo do que está acontecendo, né? Tanto é que foi isso que fez Jó, que nem ali, ele deu 2 vezes mais bênçãos do que Jó já havia recebido. E olha que no início todo mundo admirava Jó pelo tanto que ele tinha, Ele era né? o homem mais rico da região, né? Exatamente. E ainda todo mundo falava assim: ah, ele é abençoado por Deus, ele é não sei o que de Deus. Só que ali ele não saiu da conduta, ele se deixou um pouco se levar pelos amigos. Mas assim, quando Deus sabe que você caminha, que você é fiel a Ele, as bênçãos vêm sim para você, né? E o que eu achei legal no começo do 42, que daí o Jó fala, né, para Deus.
eu só tinha ouvido falar de você e agora eu vejo você. E daí fala, né? Por isso, Jó fala, né? Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e da cinza. Então foi a primeira vez aqui que, porque Jó ainda não tinha pedido, né, perdão, porque os amigos falavam coisas que ele falava, "Eu discordo." E daí quando Deus bateu muito o pé nele nessa parte de querer, ele querer se justificar com Deus, né? Então ele vê esse erro dele e ele falou, tipo, o senhor tem razão, eu já tinha escutado falar do Senhor e agora eu vejo você, eu vejo o Senhor. E eu peço desculpa, eu me arrependo de tudo o que eu disse. E daí Deus, você já vê que Deus já perdoa ele, né? E vai E falar dá com os amigos, benção. né? E dá a benção. E o que eu achei legal é que termina falando, né? E Jó morreu velho e feliz. Ele viu, chegou a conhecer seus netos e Até a quarta bisnetos. geração. Cara, ele já tava, tipo assim, Ele já era velho, já, é. né? Não, e o legal é que, tipo assim, ele queria morrer, né? Ele tava pedindo a morte Aham. dele. E daí agora, tipo assim, Ele ainda teve 7 filhos e 3 filhas. e viu os netos e os bisnetos. Como que a coisa mudou, né? O jogo virou. O jogo virou. E ali ele deixa muito pontuado sobre as 3 filhas de Jó também, né? Ele teve 7 filhos, mas é o único momento da Bíblia, aqui até então que a gente leu, que é onde o mais importante são as 3 filhas, as filhas mais Mais belas, né? bonitas de toda aquela terra. Então, E assim, que receberam parte da herança também, né? Antes sempre é o primogênito é homem e tudo isso. mais, tudo a gente via só o homem sendo elevado, e aqui nesse momento de Jó, eleva-se as 3 filhas dele, as 3 únicas filhas, sendo as filhas mais bonitas e que recebeu a herança. Eu E acho por que é isso, último, né? não, e por E último, o Salmos Salmos, vinte e né? nove Salmos vinte e Davídico. nove Que daí também é bem bonito, que é um Salmos. Os Salmos a gente tem que se lembrar que a maioria deles são cânticos. E aqui ele fala bem, bem legal, né? Que de louvar ao Senhor, ele reconhece A tão grande é glória, o né, Senhor. dele. E ele fala muito sobre a voz do Senhor, né? E isso que eu fiquei lendo assim. Falei, imagina, tipo assim, ali Deus estava falando com Jó através da tempestade. Então, tipo assim, eu acho que algumas coisas do que está escrito nesses salmos aconteceu durante Deus falando com Jó, né? Então ele fala a casca da árvore, ela cai na floresta, o deserto estremece, a voz do Senhor ecoa sobre as águas. Então, tipo assim, esse falar de Deus, eu imagino que não é uma fala calma, né? Eu É. acho que Jó ouvindo ali Deus falar deve ser uma coisa tipo assim, Estrondoso, barulhento, né? deve ser uma coisa que tipo assim, você fica tipo assim perplexo, mas ao mesmo tempo deve dar medo e você fala, meu Deus, que tá acontecendo, sabe? Eu imagino algo assim. É, deve ser doido. E é E eu acho isso. que é isso, né? E já coloca também aí no comentário a sua visão aí, o que você tem para complementar com a gente. E vamos começar já no próximo episódio sobre Êxodo. Só que antes a gente vai ter também o fechamento do nosso livro de Jó. Ihu! Então a gente vai ter mais um episódio extra aqui para vocês, para falar sobre todo o livro de Jó. Então já te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você estar presente nesse fechamento de Jó, tá bom? E mais uma coisa também que a gente já lançou no episódio anterior e quero te relembrar, se você não está dentro desse ambiente seguro, é um ambiente onde vai te crescer em fé, né? Já que você está nessa jornada bíblica aqui, de estar aprendendo mais, então dá um passo a mais, de estar dentro de uma comunidade onde vai estar te contando sobre experiências espirituais, experiência com Deus aí, né? De estar crescendo em fé. Como que isso pode estar te ajudando no seu dia a dia, te fortalecendo em meio, às vezes, tribulações que você vai passar? Outras pessoas também devem ter passado e vai compartilhar contigo sobre como ela passou, que parte bíblica que foi fundamental ela estar ali, né? Para estar crescendo ela, como que está em meio a pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito que você, assim como Jó, né? Jó não se desviou ali porque ele sabia quem Deus era. E muitas vezes a gente também se desvia por não estar tão aprofundado ali em quem Deus é.
Então, por isso que a gente criou esse ambiente. O link tá aqui abaixo na descrição para você já clicar e tá fazendo parte junto conosco, que diariamente, todos os dias, a gente faça ali uma postagem sobre essa parte bíblica mesmo e também a experiência que tivemos. E é Isso isso, né? aí. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!